No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Hoje, quinta-feira, 14 de março de 2024, o programa Rádio de Bolso já está no ar. O nosso primeiro assunto, da área de economia, traz mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Dados consolidados do ano de 2023, de dezembro do ano passado, portanto, mostram que a China exportou 304 bilhões de dólares e os Estados Unidos exportaram 258 bilhões de dólares, portanto, mostrando a China na dianteira nas exportações internacionais. Mais um capítulo aí da guerra comercial. Esse assunto, inclusive, da guerra comercial tem a ver com o próximo assunto que eu vou falar daqui a pouco, mas antes, só lembrar que esses dados aí do Banco Mundial mostram também as exportações no ano passado da Alemanha, na casa dos 135 bilhões de dólares, e do Japão, que ficou em torno de 64 bilhões de dólares no ano de 2023. Esses dados da área de economia do ano de 2023. O segundo assunto é relativo a redes sociais, mas tem a ver um pouco com a guerra comercial, a guerra política entre os governos dos Estados Unidos, principalmente contra o governo da China. É que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei que pretende banir a rede social TikTok daquele país. Seria uma espécie de nacionalização do aplicativo chinês, já que o Congresso americano está ameaçando banir com esse projeto, o TikTok, desde que a empresa responsável, hoje dona do TikTok nos Estados Unidos, com mais de 170 milhões de usuários, desde que ela venda as ações para um grupo americano. Seria uma pressão comercial para tornar o TikTok americano, digamos assim. A alegação dos congressistas, principalmente de republicanos e também de democratas, seria o risco de coleta de dados dos norte-americanos pelo governo chinês. Esse assunto ainda vai passar pelo Senado dos Estados Unidos, onde há a probabilidade de haver um pouco mais de resistência. O detalhe que está por trás dessa história é o seguinte: aparentemente, o governo dos Estados Unidos, a Câmara, eles estão fazendo uma alegação que também ela pode recair sobre as três grandes corporações de mídias sociais dos Estados Unidos, o Facebook, Instagram, o Twitter, por exemplo. Todos coletam dados não só de cidadãos americanos, mas de brasileiros, de chineses, de coreanos, de todo o mundo. Então isso não é novidade nenhuma. É a famosa história de que o macaco não olha para o próprio rabo, né? Então é isso aí. O terceiro assunto aqui, ele é interessantíssimo, foi trazido pela agência Lupa, que é uma agência de checagem de dados e informações muito interessante, né? Principalmente no combate à questão das fake news. Esse assunto, ele tem a ver com a expressão em inglês chamada sharing. Sharing seria a junção de share em inglês, que é compartilhar, né? E parenting, que é parentalidade. Na prática quer dizer o seguinte, é a mania ou a prática de compartilhar imagens, vídeos e conteúdos dos filhos na internet. Então os pais, principalmente em redes sociais, têm essa mania de praticar o que se chama aí em inglês de sharing. Muito bem. A Lupa cita uma pesquisa de 2021 que diz o seguinte: 75% dos pais ou responsáveis já praticaram essa exposição, dos filhos na internet. 25% pedem permissão às crianças para publicar conteúdos com elas ou sobre elas. Os especialistas ouvidos pela agência Lupa dizem que os conteúdos praticados podem prejudicar os conteúdos, no caso, disponibilizados, compartilhados, eles podem prejudicar emocionalmente as crianças e deveria haver, então, uma avaliação mais criteriosa por parte dos pais responsáveis para haver um controle e segurança desses conteúdos, inclusive pelo risco de que eles sejam manipulados pela chamada
inteligência artificial, esses mecanismos que podem trocar fotos, pessoas, podem inclusive mudar o local e a própria condição em que a pessoa se apresenta nas imagens, nos vídeos, nas fotos, etc. Então tá aí mais uma preocupação nesse assunto trazido pela Agência Lupa do compartilhamento excessivo e até danoso de imagens e informações, vídeos, fotos, né, comentários das crianças pelos pais ou responsáveis. Um assunto aqui bem interessante, que é o nosso quarto assunto, com informações do jornal O Estado de São Paulo, diz que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta semana o projeto de lei de ICMS ambiental. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal imposto estadual. Então ele prevê o repasse em dobro do ICMS a municípios paulistas ambientalmente responsáveis. Essa categoria seria das cidades que melhor preservarem áreas verdes ou que ainda possuem áreas nativas, remanescentes, por exemplo, de Mata Atlântica. O repasse, segundo o projeto aprovado pela Alesp, sobe de 0,5% para 1% nos dois principais critérios aprovados neste projeto de lei enviado pelo governo do Estado de São Paulo e já aprovado pela Assembleia Legislativa do nosso estado, Alesp. Agora aqui uma dica para encerrar o nosso Rádio de Bolsa. A dica de cultura é que no dia 14 de abril acontecerá a estreia do documentário Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil. É um documentário que conta a saga dos nazarenos, os principais inimigos de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O documentário ele é baseado no livro Os Homens que Mataram o Facínora, do jornalista, professor e escritor Moacir Assunção, publicado pela editora Realejo. Aliás, eu já entrevistei no meu podcast Quem Lê, Quem Escreve, o professor Moacir Assunção sobre o cangaço no Brasil. Depois eu posso disponibilizar este link para quem estiver interessado. Então, o documentário Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil é dirigido pelo diretor Marcelo Felipe Sampaio, cineasta Marcelo Felipe Sampaio. O local, então, Cine Belas Artes, aqui em São Paulo, ali do lado da Avenida Paulista, né, na Rua da Consolação. A estreia do documentário Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil será dia 14 de abril, 12h30, um domingo. Então tá aí todo mundo convidado. Um grande livro, por sinal, esse aí, o livro do Moacir Assunção, que fala da saga dos nazarenos, né? O livro se chama Os Homens que Mataram o Facínora. Eu recomendo, um livro sensacional. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência, até o próximo programa.